Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre animação, um assunto que pode ser muito divertido para você que está aí atrás da telinha. Mas primeiro, você sabe o que é animação? Bom, animação pode ser desde aqueles desenhos que nos marcaram na infância, como Bob Esponja ou Meninas Superpoderosas, ou até uma sobreposição de várias imagens em sequência. Essa técnica recebe o nome de animação justamente pela mente do animador funcionar à frente da imagem, ou seja, ele pensa as imagens sucessivamente enquanto vai criando. É só assim que a gente consegue o efeito de movimento. Hoje, com a tecnologia que nós temos, é possível fazer com que esses desenhos normais se transformem em animação digital. Trouxemos aqui alguns exemplos de Walter Disney que para eles são essenciais para ajudar quem está querendo começar na área de animação e que são importantes para construir uma narrativa animada. Então vamos lá? O primeiro deles e mais importante para Walter Disney é o Squash and Stretch, ou seja, comprimir e esticar. Se uma bola ela é comprimida, a sua largura aumenta. Por exemplo, se uma bola cai de uma determinada altura e não há nenhuma alteração em seu comprimento e largura, esse movimento pode soar meio duro. Mas isso também depende muito do material da bola. Por exemplo, se for uma bola de sinuca, o movimento pode soar meio duro do que se fosse uma bola de couro sintético, por exemplo. O segundo deles é o Anticipation ou antecipação, que é basicamente o momento antes da ação, que antecede a ação do personagem. Na vida real isso acontece com muita facilidade e colocar isso na narrativa ajuda na verossimilhança. Por exemplo, a gente faz isso quando se prepara para flexionar o joelho ou para dar um soco e etc. O terceiro deles é o staging, ou encenação, que é basicamente inserir os personagens e os objetos com foco na apresentação. Um bom uso dessa técnica é inserir os personagens ou os objetos com uma silhueta bem definida. O quarto deles é o straight ahead e o pose to pose. No straight ahead, o animador desenha eles de forma intercalada, ou seja, o frame inicial e o frame final vai depender muito desses frames intermediários. Possibilita com que o animador tenha muito mais facilidade e controle sobre a obra no geral. Já no segundo, ele desenha os frames 1, 2 e 3 sucessivamente. O quinto deles é a continuação e sobreposição da ação. Depois da antecipação vem a finalização da cena, ou seja, o follow-through. Dificilmente você vai encontrar uma cena que termina de forma abrupta, por isso essa finalização é necessária para que a cena torne-se mais realista. Bom, agora chegou a hora da gente botar a mão na massa e eu vou te ensinar a fazer um brinquedo óptico. Mas primeiro, o que seria um brinquedo óptico? Ele nada mais é do que vários desenhos distribuídos em um círculo liso e quando a gente gira, ele dá a impressão de movimento. O brinquedo que eu vou ensinar hoje é o traumatópio. Para isso, você vai precisar de uma folha de papel branco, pode ser uma folha de chamex ou uma folha de cartolina, um compasso, fita crepe, um palito de churrasco e tesouras. Primeiro você vai desenhar um círculo e recortá-lo. Depois, em seguida, você vai fazer desenhos que façam sentido quando você for girar. Por exemplo, esse da flor com uma abelha. Depois é só pegar o palito, colocar dessa forma e colar o desenho aqui com a fita. E aí quando você girar, vai dar a impressão de movimento assim. E por último, mas não menos importante, você vai aprender como se utiliza um software de animação. E quem vai te ensinar isso é o Luiz. Fala pessoal, aqui é o Luiz e hoje eu vou ensinar para vocês um pouco sobre como usar um software chamado Pivot para praticar os fundamentos da animação. Ele é um software bem levinho de animação de bonequinhos de palito e vocês vão ver que é muito bom para poder praticar os 12 princípios da animação. Então essa é a interface do programa. Ele tem mais coisas do que eu vou apresentar, mas ele é bem simples. O primeiro que vocês precisam saber é isso aqui, toda essa parte branca onde tem um bonequinho de palito, ela é a sua área de trabalho. O bonequinho você pode mexer ele da maneira que você achar melhor, ele é todo articulado e tem como você mudar o tipo de articulação, onde tem os pontos de articulação e tudo, a depender do que você quiser fazer, do que você quiser animar. Aqui no canto superior esquerdo você tem o botão de play, que eu vou mostrar mais tarde, mas enfim, você vai conseguir ver o seu progresso, você consegue pausar o que está acontecendo
E aqui embaixo você consegue definir se o seu progresso até ali, os frames que você já fez até ali vão ser reproduzidos em looping ou se eles vão ser reproduzidos uma vez. Eu vou deixar sempre em looping para eu ficar vendo e depois eu parar. Essa barra aqui, que eu estou mexendo nela aqui agora, ela define os frames por segundo da sua animação. Como aqui é um tutorial, eu vou deixar em 12 para a gente fazer um negócio mais ágil quando eu for mostrar o processo de animação, mas ele vai até 33 frames se você for muito corajoso e quiser bastante fazer uma animação estupidamente fluida. Aqui embaixo você consegue adicionar um fundo, eu não tenho nenhum carregado, mas enfim, um PNG, uma imagem que você pode colocar ali no fundo, e você pode colocar mais figuras clicando neste botão aqui abaixo de background, nesse Add Figure. E aí, enfim, você pode colocar quantos bonequinhos de palito você achar que vão ser necessários aqui. Eu vou aproveitar que eu já fiz isso. Aqui embaixo tem várias outras funcionalidades. Acho que a mais importante delas é só essa, que é o de centralizar a figura, que ele sempre vai colocar o palitinho no centro, o bonequinho de palito no centro, aliás. Aqui a gente vai estar vendo a opacidade do boneco, então assim, a gente vai poder controlar isso de cada frame a frame. E aqui embaixo o mais importante, aqui é onde você adiciona um frame. Então, por exemplo, aqui o nosso boneco está intocado, eu adicionei um frame. No próximo frame, se eu mexer ele aqui para cima e adicionar um outro frame, a gente já vai ter algo animado. Eu vou dar o play aqui para vocês verem. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai fazer uma animação. O que eu tenho de ideia para a gente fazer um negócio bem simples mesmo, a gente vai tentar fazer ele dar um salto para a gente praticar a antecipação, o overlapping, que é os movimentos, o braço dele subindo enquanto o corpo dele está descendo. Talvez um pouquinho de exagero, enfim, a gente vai testar o que der. E é isso aí, rapaziada. Nós temos aqui uma animação, não é a melhor animação do mundo, mas é uma animação. Você tem os princípios em que tentamos aplicar os princípios. A gente deu uma fuçada bacana no nosso projeto. Aqui ele está em loop, né? Da maneira que eu tinha dito. A gente fez um total de 38 frames. Isso fazendo 16 frames por segundo. Então a gente tem aproximadamente uns 2 segundos de animação. Aí aqui a gente podia seguir o tempo que a gente achasse necessário. Podia ter mais frames, podia ter menos frames. Aqui eu optei por velocidade. E lembrar que eu também não sou nenhum animador. E caso você queira
exportar. O OBS não tá pegando. Então é isso, gente. Espero que tenha sido útil para vocês conhecer o programa, entender um pouco de como ele funciona e que pode ser uma porta de entrada para que as pessoas possam praticar alguns princípios mesmo com essa forma básica e aparentemente limitada que é o bonequinho de palito. Tamo junto. Então é isso, esperamos que tenha te ajudado nesse seu processo de animação e até mais.